Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Glória a Deus por este dia tão importante nas nossas vidas. Se Deus tem um plano contigo e comigo, ninguém impedirá. Foi isso que foi louvado aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pela família do pastor Ademir. Ele estava contando aqui algumas experiências e o Senhor me fez lembrar de uma igreja que a gente pegamos ali para dirigir em Osasco, acho que era em Osasco, né, pastor? Dentro de uma favela. O pastor Ademir carregava pedra o dia inteiro, Guarulhos, isso. Passava ali depois da ponte da Aricanduva, né, ia direto. Nós entrava nos becos lá, o pessoal tudo armado, nós ia de Kombi. E aí nós dirigimos ali um tempo. Foi um tempo muito precioso, de muito aprendizado para a minha vida. E o pastor Ademir é o seguinte, irmãos, ele chegava no culto e ele dirigia o culto. E ele não falava assim, se prepara que você vai trazer uma palavra. Ele ficava na dele. Aí ele falava assim, vamos orar pelo pregador da noite. E aí de repente ele falava o nome, rapaz, faça isso não, é você mesmo, vem cá. Eu falei, da onde você aprendeu isso, cara? Brigando com ele aqui com o microfone na mão, prega a palavra. E eu, o Renan, vocês conhecem meu primo, o Renan, e os outros meninos, o Almir, e tantos outros, a gente aprendeu muito com meu irmão, o pastor Roberto também, que hoje dorme no Senhor, o pastor Ademir, a Andréia. Quantas das vezes a Andréia ligava, onde vocês estão? Nós estávamos lá pro lado de Itatiba, levando morador de rua para ficar na casa do... Como que era o nome do pastor? Marcelo. Pastor Marcelo. E aí ele já... Não, mas pastor, você vai levar essa hora, meia-noite, pastor. Não, mas já tem cama, já tem travesseiro, já arrumei edredom, nós vamos largar o cara lá e vem. Não, mas não existe isso, é meia-noite, nós vamos largar o cara lá e vir. Chegar aqui 2 horas da manhã para acordar cedo para trabalhar. Irmão, a obra de Deus é isso. A palavra de Deus diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará consigo, trazendo os seus molhos de alegria. Nós temos colhido isso, né, pastor? Hoje eu vejo minha família, meu filho, minha esposa. Irmãos, não podia nem pregar mais. Minha esposa já pregou, já cantou, né? Eu falei, acabou aqui, não tem mais o que falar, né? Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, verso de número 8. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor Vitor. Eu lembro nós ainda muito menino, nós vinha de Kombi para cá, cantando os corinhos de fogo na Kombi, né, pastor? Saía de lá de São Paulo, chegava aqui na casa da sogra do pastor, um monte de menino, Renan, Almir, eu, Fernando. Eita, glória a Deus. A igreja era lá em cima, não sei onde, lá em cima ainda. E nós vinha louvando a Deus, chegava em São Paulo de madrugada. E minha mãe, onde você estava, menino? Ô mãe, fica em paz. Eu estava com o pastor Ademir. Aí ela ficava com medo. Aí ele falou para mim, eu não aguento mais, varão. Eu estou que nem Samuel, só estou de longe, só abençoando agora. Nós subíamos para os montes, né, pastor? As madrugadas. Começava com 25 pessoas. Mó alegria indo para o monte. A meninada terminava com 2, 3, numa chuva, um sereno. Falei, pastor, hoje não dá para nós ir. Ele, nós vamos, tem que cumprir, é propósito, nós vamos. Mas, pastor, está chovendo, não tem problema. Aí nós encostava o carro no pé do monte e ficava orando dentro do carro, né, pastor? Dentro da Kombi. Mas nós não quebrava os propósitos. Era benção demais. Traga a paz do meu pastor também, pastor Benedito Souto. Pastor Fábio Souto, que abençoou a nossa vinda até este lugar, graças a Deus. Estou sobre a bênção dos nossos líderes. E eu quero ler, irmãos. Vamos ler? Minha vista está um pouco turva, mas vamos lá. Esse abençoado aqui que não é crente, está um pouco... Vou ler aqui de lado. Você não vai me estrovar não, vá.
Não, fique em paz. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de quem tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. O coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber que dentro de um dos nossos é pelo rei de Israel? Versículo de número 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse-lhe: ide, vede onde ele está, para que eu mando prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse-lhe: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Orou Eliseu e disse-lhe: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu um monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Feche seus olhos. Quero orar com você. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Senhor, esta casa é Tua, este povo é Teu, nós somos obra das Tuas mãos, Senhor. Já foi dito aqui, Senhor, que operando o Senhor, quem impedirá? Tu és Deus da guerra, Tu és o Deus que faz a guerra e faz cessar a guerra, Senhor. Pai, nós estamos aqui porque queremos ouvir, Senhor, o Senhor falar. São 23 anos de lutas, são 23 anos de testemunhos. Já ouvimos falar aqui, Senhor, de cura extraordinária, de mover do céu, de causas impossíveis que o Senhor, ó Pai, trouxe à existência, aquilo que talvez ao nosso ver não existia, Pai. Pai, o Senhor solucionou causas que estavam perdidas, esquecidas, Senhor. Talvez pela medicina, foi falado aqui também. Esquecida, Senhor Jesus querido, nas orações que fizera por causa comum e causas incomum, mas o Senhor falou através dos teus filhos que moverá o céu em favor de cada um deles, Pai. E aqui eles estão comemorando 23 anos, Senhor. Senhor, 23 anos de alegria, Senhor. Ah, Senhor, de guerras travadas e de vitórias, ó Pai. Não porque somos maiores e melhores, mas porque o Senhor foi na frente, dissipando as trevas, tirando os impedimentos, quebrando as cadeias do inimigo. Ah, Senhor, libertando o cativo. Ah, Senhor, tirando das prisões os aprisionados, trazendo aqueles que estavam cativos, sentar à mesa dos príncipes, restaurando família.
Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória. Rejeitamos qualquer outro tipo de presença que não seja a Tua. Então toque em nós, Senhor, com o Teu Espírito, move em nós com a Tua unção. Querido, roubado a cena nessa noite, ó Pai, nós em Teu nome, Jesus, aniquilamos e repreendemos, porque este lugar é Seu, que diminuamos para que o Senhor cresça e apareça em nós e através de nós, que a glória que seja manifesta nessa casa seja somente a Tua, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, traz, Senhor Jesus querido, nessa noite, Pai, benefício, Senhor, não para satisfazer o nosso ego, mas para nós cantarmos e contarmos testemunho de quem o Senhor é, para que os nossos filhos, para aqueles que olham para nós e dizem quem é Ele, quem é ela, possa ver o Deus, o Deus que preparou este dia, este momento, para que nós possamos nos alegrar, Senhor, por grandes causas que o Senhor tem feito até o dia de hoje, e o Senhor continuará, Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é Deus de hoje, o Deus de amanhã, e será sempre o nosso Deus, e fora de Ti não há outro, Pai, em Ti, Senhor, em Ti, Senhor, estão todas as coisas, e nós estamos firmados em Ti, Pai, estamos firmados em Ti, estamos firmados em Ti, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aramando rabassuri mikando rabagai. Aleluia. A expressão do versículo de número 17 do texto que nós acabamos de ler, o servo de Eliseu, ele traz uma narrativa de uma preocupação muito grande que havia dentro do coração dele, no qual aquilo que ele estava enxergando diante daquilo que estava à sua frente. E ele vai dizer assim: ah, meu Senhor, o que faremos? O que faremos é a expressão daquilo que está se vendo, e diretamente ou indiretamente não há o que fazer. O que faremos traz uma narrativa diante do contexto que o moço de Eliseu está vendo e vivenciando, de que o cenário que eles estavam prestes a percorrer não tinha possibilidade nenhuma de eles saírem daquilo que estava por vir. Quantos de nós, ou até mesmo nos dias de hoje, tem se perguntado diante da situação que nós vivenciamos, ou estamos vivenciando, ou que está prestes a vivenciar em nossa vida, e olhando para o quadro daquilo que por hora está para acontecer, ou já aconteceu, nós dizemos no íntimo do nosso coração: o que faremos? Quantas das vezes nós nos sentimos acuados ao ponto de dizer: o que faremos? Interessante que o que faremos não traz sequer uma resposta daquilo que de fato deveria ser feito. Há uma preocupação diante dos olhos do moço de Eliseu, porque ele estava vendo um caos que estava prestes a acontecer. Quem já não vivenciou isso ou está vivenciando? É olhar para a situação, mesmo sabendo do Deus que nós servimos, que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra, e com os olhos humanos, com as forças que obtemos em nós, dizermos para a situação, mesmo conhecendo o Deus que nós servimos: o que faremos? Eu já me senti assim. Eu já entrei em batalha que
até mesmo as minhas orações não era bastante para confortar e trazer o conforto à minha alma diante daquilo que eu estava vivenciando, embora a minha oração estava sendo feita ao Deus que tudo pode. E a minha alma dizia: o que vou fazer? Qual é o planejamento? Qual é a estratégia para sair deste problema, a qual eu estou dentro ou estou prestes a enfrentar? O que faremos, muitas das vezes, é uma expressão que a boca quer dizer aquilo que o nosso coração quer gritar, e muitas das vezes nós não conseguimos dizer para nós mesmos que temos um Deus que pode resolver essa expressão. O que faremos? E o texto vai dizer que a Síria, ela arma o seu exército bélico com todas as suas armas e soldados, possível e impossível. Ela arma o seu exército para destruir Israel, e sabemos nós que Israel era uma nação que Deus amava de maneira extraordinária. Por mais que Israel pecasse, por mais que Israel fugia dos propósitos de Deus, Deus sempre levantava um homem, um profeta, para alinhar Israel e dizer: não, aí vocês não tocam. Israel pode até se desviar, pode até fugir do propósito, mas de Israel vocês não tocam. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Ei, Deus está dizendo: você até fugiu um pouquinho do propósito. Você deu até uma balançada daquilo que Deus tinha como propósito para a sua vida. Isso que você está vivenciando hoje, você tem dito: Senhor, o que eu vou fazer? Deus está dizendo para você: fique tranquilo, porque vocês são a menina dos meus olhos. Ó Israel amado, eu estou no controle. É só eu direcionar vocês de volta para o próprio caminho que eu preparei, para que vocês viessem percorrer, mas eu não perco vocês de vista. Deus está dizendo para Israel. Aí a Síria se arma, pastor Ademir. O texto vai dizer que ela arma um acampamento esperando para que Israel passasse pelaquele caminho. O texto vai dizer que não foi uma, não foi duas, nem três vezes. Por diversas vezes a Síria se armou, equiparou o seu exército para destruir Israel. Interessante que o inimigo, ele luta contra as nossas vidas, e ele não tem pressa, ele vem como um sapatinho de algodão. Ele vem criando alguns caminhos para que nós perdesse o verdadeiro caminho, que é Cristo, e entramos no propósito daquilo que Ele quer para nos destruir. E o texto vai dizer que isso não afligia a Síria de maneira nenhuma, porque eles abriam o seu exército com toda a sua força de armas bélicas, tentando destruir Israel. Montava-se o seu acampamento, ficavam dias esperando para que Israel passasse pelaquele caminho, e Israel não passava. E o texto vai dizer que não foi uma, não foi duas vezes. E o coração do rei da Síria muito se indignou. Não é possível, porque eu armei toda a estratégia de guerra, eu montei o meu exército com toda a armadura e todo o aparato de guerra, para trazer a destruição em massa diante do povo de Israel. Eu coloquei as pessoas em lugares estratégicos, aqueles que mexem com lanças, os arqueiros, eu coloquei em pontos estratégicos. Aquele que vai na frente, os belicosos que não têm medo da morte, coloquei eles em pontos estratégicos. Eu coloquei aqueles que usam o dardo ou a lança para atirar, daqueles que vinham pelas costas, em ponto estratégico. Era uma destruição em massa. Era certeza de nós destruirmos o povo de Israel. O inimigo, ele tem pensado isso ao meu, ao seu respeito. Mas mal ele sabe que existe um Deus acima de tudo. Mal ele sabe que tem um Deus no céu que nos ama.
que estende as suas mãos quando estamos fraquinhos, quando estamos quase a beijar a lona. Assim Ele fez com Pedro, quando Pedro estava afundando, e Ele gritou, Ele estendeu a sua mão direita e falou: Pedro, vem cá, eu preciso de você. Ei, Deus não vai te perder para a Síria, Deus não vai te perder para o mundo. As guerras que nós estamos trilhando, muitas das vezes, quando vem ao nosso encontro, é refém das armas que temos em nossas mãos, é verdade, porque nós somos pequeninos. Muitas das vezes nós sujeitamos a ela, olhamos como olhou aquele povo que enxergava o gigante afrontando o povo de Israel. Mas aí vem um menininho dizendo: ei, quem é esse circunciso? Quem é esse gigante que tem amedrontado o exército do Deus vivo? Ei, você é um Davi na mão de Deus, você é um Davi na mão de Deus. Não se preocupa naquilo que você está vendo diante dos teus olhos, maior é aquele que está conosco. Maior é o nosso Deus que trava as nossas lutas, mesmo quando nós não enxergamos ela. Israel não viu a Síria, e nem precisou ver a Síria. Israel não sequer viu um homem sírio, porque todas as vezes que eles armavam um acampamento, Deus dava o escape. Toda vez que a Síria vinha para destruir Israel, Deus sujeitava Israel a um caminho novo. Talvez você tenha dito: mas Deus, eu já percorri tanto esse caminho, eu vou ter que mudar de caminho. Vai ter que mudar sim, porque quando Deus te muda de caminho, Deus preserva a sua casa, a sua vida, seu ministério, seu trabalho, a sua faculdade. Deus preserva você. Deus, Ele está te submetendo a um caminho novo, porque Ele tem te guardado. Quantas das vezes nós estamos indo até bem no caminho que nós trilhamos, está tudo indo de vento em popa, as coisas estão acontecendo. Ei, fique com medo disso. Quando as coisas estiver tudo no lugar, quando você não estiver passando perseguição ou luta, fica com medo. Fica com medo, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. O próprio Jesus escreveu: no mundo vocês vão ter aflição, mas fique tranquilo, porque assim como eu venci vocês em meu nome, vocês não vão vencer. Não, Ele falou: em meu nome vocês serão mais do que vencedores. Mais do que vencedores em Cristo Jesus, que se move e move por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Não tenha medo de se submeter a um caminho novo. Não tenha medo quando tudo estiver indo de vento em polpa e é necessário que você faça a volta. E mesmo quando você fazer essa volta e o caminho que você estava trilhando era apenas 20 ou 30 minutos para chegar, e o caminho se alonga, fique tranquilo, porque nesse caminho novo você não estará sozinho. O segredo não é a distância, o segredo não é o lugar, o segredo é com quem estar com você. Você lembra dos discípulos? Jesus estava na praia realizando muitos milagres. Jesus se sente cansado e fala: olha, entra no barco e passamos para a outra margem do mar, o mar de Tiberíades. Jesus entra no barco, pega um travesseiro, vai descansar, está cansado fisicamente, humanamente falando. Saíram da margem de um rio, aonde pisar era sólido, era tranquilo e seguro, e se submeteu ao caminho que Jesus estava dizendo para eles: olha, entra no barco. É necessário que nós passamos para o outro lado da margem do mar da Galileia, do mar de Tiberíades. Algumas traduções dão algumas narrativas diferentes, mas o mar é o mesmo. E aí, no meio dessa travessia, o texto vai dizer que houve um vento muito grande, uma tempestade,
a qual eles perderam o controle da embarcação. Ei, vocês não conhecem de mar? Vocês não conhecem? Vocês não são pescadores? Vocês já não vivenciaram isso? Não, mas este caminho que foi submetido por Jesus é diferente. As ondas são diferentes. O vento que está batendo, ao contrário, a proa do barco é diferente. O que vai acontecer? Nós vamos sucumbir. Nós vamos morrer. Chegou a hora. Acabou o meu ministério. Acabou a minha família. Meu esposo foi embora. O meu filho está nas drogas. Acabou tudo. Ei. Jeremias vai dizer, Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, clama a mim, responder-te-ei. Aí os discípulos se sentem acuados, submetidos a esse caminho. Mestre, não se importa que perecemos. Jesus se levanta da embarcação, dá ordem ao vento, ao mar, e tudo fica tranquilo. Tudo fica tranquilo. Há um direcionamento de Deus para nós nesta noite. Ei, esse vento que você está vivenciando, ei, esse mar que está revolto sobre a sua vida, fique tranquilo. Você vai chegar do outro lado. A certeza que Ele deu lá quando você estava na areia, pisando em solidificação, sabe? Fique tranquilo. Chegar do outro lado é certo. Há um caminho novo para nós. Se submete a Ele, fique tranquilo, porque Deus vai cuidar de nós. Deus tem preservado 23 anos esse ministério, porque Deus tem cuidado de vocês. Deus tem zelado por vocês. Quantas lutas, quantas batalhas, quantos levante, quantos. Já foi dito aqui que era o Vitor que tacava pedra nos crentes. Era ele. Era um Paulo da vida. Era um Paulo da vida e depois passou a ser perseguido. Agora ele toma pedrada. Bem feito. Bem feito. Amar a Deus é isso. A Síria, ela se equipa. Ela quer destruir Israel. Aí o rei da Síria, ele se indigna. Não é possível. Não é possível. Eu entro dentro do meu quarto, eu fecho a porta, eu certifico que eu estou sozinho. Eu olho debaixo da cama, eu olho no armário. Eu começo a arquitetar o meu plano de destruição em massa para destruir Israel. É certeza que quando Israel passar por este caminho, nós iremos destruí-lo. Vai não. Não vai não. Ele pode até arquitetar, ele pode até pensar, ele pode até fazer todas as suas estratégias, mas ele não irá te atingir. Sabe por quê? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós, igreja do Senhor, nós, povo eleito, escolhido de Deus, não seremos, não ser profético isso, não seremos atingidos. Nós não seremos. Aí vem a Síria. Não estou nem aí para a Síria. Não, você não está entendendo. O médico disse que é só 3 meses de vida. Não, você não está entendendo. Aquele lá, ó, não tem mais jeito. Não tem mais jeito não, pastor. Aquele lá, ó, sabe? O que fazer? O que faremos por ele? O que faremos? O médico já desenganou. Sabe aquela faculdade? Esses dias eu estava passando com o psicólogo. Aí eu falei, você tem um sonho? Eu falei, tenho. Aí eu comecei a contar o meu sonho para ele. Foi e aí? Mas e aí? Ele falou, não, isso aí já era. Esse sonho aí ficou lá atrás. Ela, o quê? Nem crente a mulher é. Ela falou, o quê? Você ficou louco? Não, Renato, não é possível.
Você com essa idade desistindo. Eu falei, meu Deus, a psicóloga estava pregando para mim. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você orar tanto por uma coisa que você acaba colocando essa coisa no automático. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, amém. Já faz 1 ano que eu tenho orado, 2 anos que eu tenho clamado, 3 anos que eu tenho pedido. A Bíblia diz que tinha uma mulher chamada Ana, que ela tinha uma rival chamada Penina, e o seu marido chamava Eucana. E o texto vai dizer lá em Samuel, que todo ano Penina dava um filho para Eucana, e Ana era estéril, o próprio Deus cerrou a madre de Ana. E ela chorava, e ela pedia, de ano em ano ela subia para Jerusalém, e ela clamava, pastor Vitor. Chegou um certo dia que essa mulher já não tinha mais palavras, sua boca só mexia, tremia, e ela chorava. Aí o sacerdote Eli olhou para aquela mulher e falou, essa mulher está bêbada, essa mulher está embriagada, vou lá conversar com ela. Oh, providência de Deus. O sacerdote chega para a mulher e fala assim, ei mulher, essa hora você está bêbada, embriagada. Aí Ana vai falar, meu Senhor, não me tenha como serva de Belial, não me tenha como essas mulheres qualquer. Essa mulher está entristecida, amargurada de espírito. Essa mulher já não consegue mais orar, não consegue mais falar as palavras que ao longo dos anos ela vinha com fervor, orando e subindo para Jerusalém. É hoje a minha bênção, é hoje. Sabe aquele louvor? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Vocês conhecem? Sabe? Só saiu quando o Senhor, não foi uma vez, não foi 2. Aí ela já não aguenta mais. Os anos se passaram, a velhice chegou. Aos olhos dela é dizer o que farei diante dessa situação. Aí Deus olha lá do alto e sublime trono e vê uma nação que Ele ama de maneira extraordinária, que é o povo de Israel. Ele vê um reinado fracassado de Saul e uma mulher dizendo, Senhor, se o Senhor der para mim, eu dou para você. Deus falou, eu não vou unir o útil ao agradável. Deus falou, eu vou unir o útil ao agradável. Eu estou dando para ela e ela vai devolver para mim, está feito. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que você ligou aqui, Deus ligou lá em cima. Aí passa 9 meses. O texto vai dizer que então Ana ela dá um filho chamado Samuel. Foi o único homem da Bíblia. Pode procurar aqui, ó. Quem é teólogo aqui, ó, pode procurar. 3 unções sobre a vida de um homem: profeta Samuel, sacerdote Samuel e juiz da nação de Israel. Único. Estava tudo perdido. A minha esposa já falou aqui, Lázaro estava morto 4 dias, cheirando mal. Ah, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ei, há uma falsa esperança que tenta rondar o nosso coração, a nossa alma, tirar a expectativa, roubar a cena, diminuir o Deus que nós temos. Ei, o nosso Deus continua sendo o mesmo, entronizado no céu, dono de tudo, com controle de tudo nas palmas das suas mãos. Isaías vai dizer, operando o nosso Deus, quem impedirá? Não, você não está entendendo. Eu vim aqui nessa noite só porque me chamaram. Eu vim aqui nessa noite porque ia ficar feio, 23 anos, aniversário da igreja. Ei, você não veio só por isso. Você não entrou aqui por essas portas só por isso. Deus vai te submeter a este caminho.
Ei, nada de que você achava que se perdeu lá atrás está perdido. Deus manda dizer para você que Ele vai colocar de volta os sonhos, os projetos, tudo aquilo que Ele sonhou para a sua vida, tudo aquilo que Ele disse que iria fazer na sua vida, usando talvez um profeta, talvez um louvor que você escutou e foi tomado pelo Espírito Santo, lavando uma louça, uma roupa, arrumando um carro, tocando um instrumento, eu não sei. Deus falou com você. Se Ele falou, acredita, Ele vai cumprir. Aleluia. Se Ele falou, Ele vai mover o céu ao seu favor. Quem sou eu? Mas quem sou eu? Sou o menor da casa dos meus pais. Gideão, é você que eu vou usar. Moisés, quem sou eu? Eu sou homem de lábios pesados, de boca pesada, para livrar essa nação e numerosa. Quando eu disser para Faraó quem me enviou, o que eu vou dizer para ele? Diz para ele que o eu sou te enviou. Ele é o Deus que você precisa. Ele é o eu sou das causas impossíveis. Ele é aquilo que você precisa que Ele seja na sua vida. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, e Ele não abre mão de você. Está doendo, está difícil, é porque você não sabe, Renato, o que eu estou passando. Pouco me importa, porque eu não posso resolver problema de ninguém, mas nós estamos falando de um Deus que pode. Quantas das vezes nós dizemos tudo posso daquele que me fortalece? Quantas das vezes nós pegamos esse versículo? Tudo posso. E quando nós olhamos para Síria, nós nos amedrontamos ao ponto de dizer: Senhor, o que faremos? A Bíblia diz que um homem por nome de Josafá, ele era exército do povo de Israel lá na frente. 3 nações se cooperem a ele para tentar destruir mais uma vez Israel. Aí essa pergunta que o servo de Eliseu fez aqui no livro que nós lemos em 2 Reis, ele fez lá na frente: Senhor, o que faremos? Aí sabe o que Deus deu para ele como estratégia? Vamos armar um exército, vamos nos aliançar com algumas nações, porque essas nações que vai vir contra nós é mais terrível. Os exércitos são maiores do que as armas que nós dispunhamos para lutar essa guerra. É isso, Deus. Deus não. Chama os anciões, chama os jovens, chama os músicos, chama as crianças. As crianças vão para a guerra, vão. Aleluia. Vão dar espada para eles, vão dar escudo para eles, tem armadura para eles. Não, nós vamos ganhar essa batalha orando. Josafá, coloque o povo para orar. O texto vai dizer que então Josafá, ele coloca o povo para orar. Está todo mundo orando. Senhor, livre Israel. Senhor, salve Israel. Deus, nós somos os teus filhos, nós pecamos, reconhecemos. Eu também sou pecador. O rei se coloca na posição de pecador. Eu também sou pecador. Livre Israel. Aí vem o profeta Jezael no meio da congregação. Ei! O pessoal se assusta. Ei, rei Josafá. O rei fala: pois não. Fique tranquilo. Fique tranquilo, porque Deus ouviu o clamor. Fique tranquilo, porque Deus ouviu a oração. Ei, a sua oração não está perdida. O seu clamor não está perdido. As suas lágrimas não estão perdidas. Fique tranquilo. O que vai acontecer conosco? Fala logo, profeta. Deus manda dizer que essa peleja agora é dele.
para, fica quieto, vai descansar, vai dormir, Josafá, que Deus entra nessa guerra, e o pau vai comer, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Ei, a Síria está pensando que vai nos aniquilar, a Síria está pensando que vai acabar com a gente, pastor Ademir. Deixa ela vir. Por diversas vezes montou o seu exército, e o texto vai dizer que em todas elas Deus deu escape. Aí a preocupação do rei: tem algum liderado entre nós que tudo que eu maquino na minha cama, tudo aquilo que eu arquiteto dentro do meu quarto, vai lá em Israel e conta tudo para o rei de Israel, e aí nós tramamos um lugar para pegar Israel, e certamente Israel não passa por esse lugar. Ei, quantas das vezes nós estamos orando, aí nós sentimos aquela presença, é o próprio Deus, é o próprio Deus cuidando e zelando por cada um de nós. Sabe aqueles arrepios? Outro dia eu estava enfesado com o carro, aí eu falei: misericórdia, Jesus, esse carro e a mão ali, sangue de Jesus tem poder, eu já fiz de tudo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu comecei a sentir a presença de Deus, comecei a falar em língua, eu tive uma paz tão grande, sabe, eu arrumando um carro, uma paz tão grande ali, e Deus foi me dando estratégia ali, foi pondo uma peça aqui, uma peça ali, consegui resolver o problema. Porque somos fortes, porque somos conhecedores. Não, porque existe um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Aí ele se sente um tanto quanto desesperado e disse: alguém entre nós. Ele marca uma reunião e chama todos os seus liderados. Ele diz assim, o rei da Síria: eu tenho quanto tempo, pastor, para me correr aqui, me acabar logo com esses sírios que estão embaçando na nossa aqui. Aí ele marca uma reunião, uma comitiva. Ele fala assim: ei, tem alguém entre nós? É certeza, não existe. A geografia que eu coloco para destruir Israel, o exército que eu tenho para destruir Israel, a forma que eu aniquilei, arquitetei e planejei, não tem como sair errado. Tem alguém no nosso meio. Aí um liderado, meio tímido, levanta a mão: ô meu rei, pois não? Ah, se ele não tivesse uma palavra contundente, era digno de morte. Ah, meu senhor, é que o senhor não sabe, é que lá em Dotã, lá na cidade das águas, esquecido por todos e por tudo, lá no finalzinho de Samaria, lá atrás, lá em Dotã, existe um homem, existe um profeta chamado Eliseu, e tudo aquilo que o Senhor arquiteta, maquina, planeja, tudo aquilo que o Senhor fala dentro do seu quarto em secreto, um anjo vai lá. O anjo vai lá e conta tudo para Eliseu. Você sabe por que você está de pé ainda? Você sabe porque a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele ruge como leão, procurando a quem possa destruir, tragar. Uma certa feita, Pedro foi conversar com Jesus, se achando um bambambam. Aí Jesus falou: Pedro, o diabo já quis te pegar, quem não deixou fui eu. Porque se ele te pega, ele te destrói. Sabe, muitas das vezes aquelas, você fala: nossa, quase que eu morri. Ei, um anjo do Senhor foi lá desfazer toda a obra do mal contra a sua vida.
Sabe aquela prova que você fez, você disse, nossa, por um ponto, quase que eu... Ei, o inimigo até maquinou, mas o anjo foi lá e soprou no seu ouvido e disse, olha, a resposta certa é essa aqui. Sabe, aquela compra que você até ia fazer, e quando você não fez, achando que deu por perdido, dizendo dentro de você, poderia ter comprado, mas lá na frente você viu que não deu certo, porque Deus estava te protegendo, te cuidando, tirando você de uma enrascada, de uma cilada. Sabe aquele relacionamento gostoso, aquelas conversas no WhatsApp deliciosa que não foi para frente, que não fluiu? Era Deus te livrando, moça. Era Deus te livrando, moço. Era Deus cuidando de você. Era Deus te guardando. Você até quis chorar e se perguntar, Deus, e agora eu vou morrer? Ela se foi, ele se foi, ei. Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Porque o inimigo está arquitetando, mas o anjo do Senhor vai lá e conta tudo. Conta tudo, tudo, tudo. Lá em Dotã, em Samaria, existe um homem chamado Eliseu de oração, que está com seus joelhos fixados, orando por Israel. Israel não estava sozinha. Essa igreja, pastor Vitor, pastor Ademir, não está sozinha. Existem homens e mulheres de oração por este campo. O diabo até tentou destruir, o diabo até tentou fechar as portas, mas as portas da igreja irão ficar abertas e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Urabacando, orabassuribicando, orabagai. Lá em Dotã, a 80 quilômetros ao norte de Samaria, está o profeta Eliseu, orando por Israel, e Deus dando livramento, e Deus dando escape, e Deus dando socorro. Aí o rei da Síria se indigna e fala, vamos pegar esse cara. Vamos pegar esse cara, esse tal de Eliseu. Interessante que para pegar o exército de Israel, eles equiparam um exército, mas para pegar um homem só, ele se dispõe de todo o seu reinado. Ei! Para pegar uma pessoa que ora, o inferno se move em peso para destruir, mas maior é aquele que está conosco. Para pegar você, mulher e homem que ora, que entrega os seus propósitos, os seus caminhos a Deus. Existem legiões de demônios se levantando, querendo te paralisar, te desanimar, fazer você beijar a lona. Mas o Senhor manda te dizer, fique tranquila, fique tranquilo, porque eu pelejo as suas guerras. Para pegar Israel é um exército. Mas para pegar um homem que ora, uma nação se levanta. Aí o texto vai dizer que eles chegam lá em Dotã e cercam a casa de Eliseu. Cercaram a casa de Eliseu, o exército do rei da Síria. Aí eu fiquei pensando, por que eles não invadiram logo a casa de Eliseu? Era apenas um homem. Por que eles já não, né? Pé na porta e vai, Eliseu, o negócio agora é com você. Nós vamos chegar no desfecho aqui. Aí o moço de Eliseu, o pastor Ademir, ele acorda de manhã para preparar a mesa para o seu senhor. Todo profeta, ele tinha o seu moço. Não era escravo, gente, era o seu sucessor. Aquele que estava sendo treinado para se tornar um profeta também. Então ele era incumbido de servir o seu senhor.
Ele acordou pela manhã e quando ele abre a porta, ele se depara com quem? Com o exército da Síria. E quando ele se depara com o exército da Síria, a fala que vem na boca daquele homem realmente é aquilo que ele estava vivenciando de momento. O que faremos? Ah, meu Senhor, o que faremos? Enquanto a briga estava com meu irmão, deixa o pau quebrar, mas agora me envolve. Agora te envolve. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, sim ou não? Então a luta do seu irmão é sua luta e a alegria do seu irmão é sua alegria, sim ou não? E quando o seu irmão gritar, o que faremos? O que nós devemos fazer? Orar por ele, emprestar um ombro para ele chorar, pagar uma pizza para ele. Pegou, pastor? Pastor Ademir pegou. Pagaram uma pizza para ele depois do culto. Nós temos que nos envolver, porque isso é igreja. Aí o desespero do homem de Deus é dizer o que faremos. O que faremos diante dessa luta? O que faremos diante desse diagnóstico? O que faremos diante dos problemas que estamos enfrentando nesse século 21? Desculpe a minha expressão, mas eu vou falar. É homem com homem, mulher com mulher. O que faremos? Os casamentos têm sido divididos e destruídos, porque um homem não tem se contido com uma só esposa e a esposa não tem se contido com um só homem. Pastores têm comido o prato que o diabo tem colocado na mesa, como fez Esaú quando foi apresentado o prato para ele, quando Jacó disse: coma, meu filho, e dá sua primogenitura. A palavra que faremos tem surgido muito e feito grandes efeitos nas nossas vidas. O que faremos? E aqui eu pergunto a mim mesmo: qual é a mensagem a ser pregada? Qual é o estudo teológico a ser estudado? Qual é a profundeza narrativa? Qual é o louvor? Qual é a musicalidade que nós temos que tocar dentro da igreja, pastor Vitor? Qual é o tipo de mensagem que nós temos que pregar para fazer com que o povo se reúne para adorar a Deus? O que faremos? A igreja, ela tem ao longo dos dias voltado para as dificuldades, esquecido de quem Deus é. Eu lembro, e o pastor Ademir está aí para me fazer ainda não esquecer dos cultos que nós fazíamos nos lares. Era um pandeiro na mão, uns corinhos de fogo marchando no mistério, e ouvir os recados da parte de Deus. E hoje o que tem acontecido? O que faremos? Porque nos últimos dias o amor de muitos tem se esfriado. O que faremos? Porque as pessoas têm olhado para o seu intro, para dentro das suas guerras, e não têm achado força suficiente, e têm entregado. O que faremos diante dessa situação, igreja? Porque nós estamos olhando como o servo de Eliseu olhou. Nós estamos olhando como o servo de Eliseu olhou. Ele olhou com os olhos da carne e viu um grande exército que podia destruí-los. Mas aí quando ele acorda Eliseu e vai dizer o que estava acontecendo lá fora, Eliseu vai dar uma solução, da exclamação, ou seja, da pergunta que fora feita pelo moço do profeta. Aí ele vai dizer assim:
meu Senhor, o que faremos? Aí Eliseu vem com a resposta. E ele respondeu, Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu a Deus e disse: Senhor, olha que oração tão pequena e tão eficaz. Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. Aí o Senhor entrou e fez isso. O Senhor abriu os olhos do moço. Ele estava com os olhos abertos, carnais, e viu só o problema. Só tem problema, destruição, não tem mais esperança, acabou para nós, não tem mais o que fazer. Olha o exército, a força deles, olha a nossa, não tem mais saída, já era, acabou para nós. Essa era a fala do moço. Aí Deus vem e abre os olhos do moço. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você não entendeu? O problema, ele existe, é visível, é notório, é preocupante. Eu estou vendo, não há como escondê-lo. Você lembra de Naamã? Leproso, homem forte, chefe do exército, se escondia da lepra, porque havia uma armadura sobre ele, que dava muitas vitórias ao seu senhor, por intermédio do seu, da sua força, da sua estratégia, do seu intelecto, da sua sabedoria. Leproso, ninguém sabia, porque havia uma armadura que escondia. Este problema aí, talvez vocês tenham, ou nós temos escondido ele, ao ponto que, com os nossos olhos físicos, nós não enxergamos. Mas existe um Deus do céu. Davi vai escrever o Salmo 139, eu acho muito lindo, que ele fala assim: se nós descermos a mais profundezas dos mares, ali o Senhor está. Se nós nos escondermos e fizéssemos uma casa no Seol, ali também o Senhor está. Sabe que Davi está dizendo, dos olhos de Deus ninguém escapa. Aí o moço de Eliseu está vendo só problema, só dificuldade, só dia difícil, só preocupação. Ei, Senhor, eu peço-te, ó Eliseu orando, abre os olhos dele para que ele veja. Abriu os olhos do moço, o Senhor, o nosso Deus, e ele viu que existia anjos, cavaleiros, carros como de fogo em volta da casa, protegendo Eliseu, cuidando de Eliseu. Você, nós, igreja, nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus está cuidando, Deus está zelando. Ei, Deus está
está nos guardando. Mas você tem dito: Deus, nós estamos já indo para o final do ano, nada do que foi falado aconteceu. Ei, fique tranquilo, fique tranquila, toda palavra que foi lançada da boca de Deus ao seu respeito vai acontecer. Deus não mente, Ele não é filho do homem para que minta. Deus não é mentiroso, Ele vai cumprir na sua vida. E Ele manda te dizer: ei, diante dessa dificuldade que você estava vendo, você não vai ver mais. Eu abro os teus olhos e estou te mostrando que eu estou no controle. Estou te mostrando que eu estou te protegendo. Estou te mostrando que eu estou te guardando. Estou te mostrando que eu estou contigo nessa peleja. Deus está abrindo nossos olhos nessa noite. Deus está abrindo os seus olhos nessa noite. Você não vai mais enxergar a Síria de forma quando você acordava e enxergava. Você vai ver anjos, carros, cavalos. Você vai ver Deus ao seu favor. Você vai ver Deus ao seu favor. Eu vim como uma boca profética nessa noite, eu estou cheio de autoridade. E eu vou dizer para você nessa noite: Deus está vindo nessa noite ao nosso favor.